E aí, bem-vindo ao canal Mindset Startup, eu sou Hugo Ferreira e hoje eu estou aqui para te ajudar a ter alguns insights para aumentar muito as suas vendas. Se você trabalha com comunicação, desenvolvimento de software, qualquer coisa no meio digital, fica até o final do vídeo que você vai curtir o negócio. Eu sou o Hugo Ferreira do canal Mindset Startup. Se você está chegando nesse vídeo agora, se você nunca assistiu nenhum vídeo do canal, se inscreve aí pra gente ficar feliz, dá aquele like maroto lá, ativa o sininho, faz todo esse negócio aí pra começar a receber sempre conteúdo que a gente publicar. A gente está fazendo uma série de vídeos sobre vendas, inbound e outbound. Se você não viu esses vídeos ainda, aqui na descrição, em algum lugar da tela que também vai ter o link para você ver. E uma coisa legal é que, como eu estava de férias, graças a Deus eu tenho um time que me permite hoje tirar férias, um pouquinho, 10 dias, depois já ferra um pouco. O pessoal do meu time comercial publicou 2 vídeos sobre como funciona o processo de vendas aqui na empresa hoje, na Nano Incube, uma software house, por favor, né? Vamos ver os outros vídeos aí, vocês vão ver que a gente é uma software house. E aí eles explicaram um pouco sobre como funciona o nosso processo de vendas. Então, no caso, a gente trabalha muito com inbound, o cliente chega até a gente tem uma pré-qualificação, detalha, qualifica, vê se tem fit com o tipo de trabalho que a gente faz, e a partir disso a gente encaminha ou para uma mentoria, ou para um pré-projeto, ou para o desenvolvimento efetivo do projeto. Eu estava analisando os vídeos e eu vi que faz sentido a gente explicar um pouco mais a fundo como que funciona hoje para a gente, como que a gente conseguiu não só aumentar o nosso faturamento, mas aumentar a assertividade na hora de desenvolver projetos, que foi criando alguns produtos paralelos do que simplesmente desenvolver software. Uma software house desenvolve software, desenvolve aplicativo, plataforma para startup, site, coisas desse tipo. Então eu vou explicar aqui para vocês de uma maneira muito prática como que a gente criou isso, e a ideia é que você consiga dentro da sua empresa, com base no seu know-how, entender como que você pode particionar um pouco o seu trabalho ou de alguma maneira não só aumentar as suas vendas, mas aumentar a possibilidade de acerto dentro dos projetos que você fizer. Então vamos acompanhar aqui. Bem, então vamos lá. Vou usar o NanoChart para quem assistiu. Você lembra o vídeo que tinha falado? Um vídeo sobre como documentar projeto. Foi apresentado o NanoChart, então vamos lá de novo o NanoChart. Como que funciona basicamente um projeto de software? Vou pegar software porque é a minha área, só para você ter um contexto. Ele se divide em 3 partes. A primeira a gente chama de escopo. Então eu tenho que ter uma definição muito clara do escopo. Mas essa definição não é uma monografia, é simplesmente você entender todas as partes que compõem o projeto e o objetivo final dele. A partir desse momento, a gente faz uma documentação. A gente precisa documentar, descrever um pouco mais detalhado as funções do usuário dentro da plataforma, do software, módulos, funcionalidades, coisas do tipo. E depois eu vou para o dev. É claro que tem design, teste, apresentação, desenvolvimento interativo. Aqui a gente trabalha muito com Scrum, logo mais eu faço algum vídeo aqui no canal sobre como funciona o Scrum hoje aqui pra gente. Existe lá o manual de como o Scrum deveria funcionar e existe a realidade. Na realidade é um pouco diferente do que pregam, mas a gente está buscando melhorar cada vez mais. Bem, para você entender o contexto, eu trabalho há mais de 10 anos com desenvolvimento de software, site, plataforma online, coisas do tipo. Então, eu tenho, sei lá, mais de 200 projetos no meu portfólio, 230, 240, não sei, 200 e vários aí. E depois de ter desenvolvido muitos projetos, eu me entendi que algumas coisas, esse caminho básico aqui, entendimento de escopo, documentação detalhada e desenvolvimento, faz parte de qualquer projeto. Então, o que a gente fez? Como a gente tem muita demanda de software, de projeto, existem diferentes perfis de cliente. Tem aquele cliente que já está com a ideia muito mais azeitada, muito mais detalhada do que ele precisa, ele só precisa mesmo da mão de obra para desenvolver, mas tem aquele cliente que teve uma ideia e de repente ele fala assim, vou consultar uma empresa de software para saber quanto custa fazer esse negócio. E aí assim, às vezes um projeto de 100, 200 mil, o cara acha que vai gastar 10. Ou um projeto de 1 ano, ele acha que em 1 mês está pronto. Faz um iFood para mim, faz um Nubank para mim. Às vezes isso acontece e é normal e que bom que é assim, as pessoas estão tendo ideias e estão querendo fazer o negócio acontecer. Qual que era o grande desafio? Agora eu vou abrir a nossa realidade. O nosso grande desafio para empresas que fazem projeto é que não existe uma coisa por padrão na natureza do nosso tipo de trabalho, que é escala. Você faz um software, pensa um arquiteto.
O arquiteto faz um projeto para uma casa, para um cliente, ele não vai conseguir reaproveitar aquele projeto para outro cliente. A não ser que ele pegue, sei lá, Minha Casa Minha Vida e tem que fazer projeto para todas as casas iguais. A mesma coisa é um software. Quando você cria um produto, você até consegue replicar ele para outras empresas. Mas no caso da gente, que é uma empresa de software sob medida, o principal desafio sempre foi esse. Como é que eu consigo dar escala? Um software que eu faço para um cliente, não necessariamente eu consigo reaproveitar para outro cliente. Claro, módulos, vai ter implementação com sistema de pagamento. Tá, eu reaproveito parte daquele código. Mas cada modelo de negócio é diferente. Então, você acaba se vendo numa situação onde o time aumenta, de acordo com a demanda aumenta, o time aumenta, e aí fica sempre moroso, é projeto de 6 meses, 1 ano, 1 ano e meio para ser desenvolvido. Então, a gente sempre está tentando inovar aqui, pensando quais são as maneiras dentro do meu mercado, sem que eu fuja dele, sem que eu criei um aplicativo e aí a minha empresa inteira vai virar esse aplicativo. Não, eu gosto de fazer software, eu gosto de fazer projeto, eu gosto de ter cada vez mais desafios, e o meu time também, claro, né? Nosso DNA está aí, está a fazer projeto, mas como é que a gente consegue pôr um pouco de escala ou replicar um pouco do que a gente tem? Tem um pessoal aí, alguns gurus, coaches e essa coisa toda aí, de acordo com que a gente vai estudando, ouvindo palestra e tal, algumas coisas vão fazendo sentido. E uma das coisas que eu já ouvi que faz sentido, que eu não lembro o autor, é que quando você não consegue escalar a sua empresa, o seu negócio, você consegue escalar uma metodologia que você cria para a forma como você trabalha. Então, se eu não escalo a minha empresa, eu escalo o método que eu uso na minha empresa. E com base nisso, entendendo essas 3 fases, eu pensei assim, cara, vamos pensar que um cliente me pede para fazer um projeto e depois de eu entender mais ou menos o escopo, eu vejo que para desenvolver eu vou levar, sei lá, de 8 a 12 meses e o investimento dele vai ser entre 50 a 100 mil. Cara, sei você, espero que você não seja parte desse mundo que 50 mil faz muita diferença, que você já esteja muito bem. Mas se você ainda não está, 50 mil faz muita diferença. O que acontece por padrão nas empresas de software? Elas tentam detalhar ao máximo para, às vezes, calcular horas ou calcular recursos físicos ou desenvolvedores ou infra e etc., para tentar chegar num valor mais assertivo. E aí, o que você acaba fazendo? Você acaba tendo que pôr, muitas vezes o que a gente chama, um percentual em cima do que você acha, porque é a margem de risco. Só que, nesse mundo de hoje, onde a gente trabalha muito com metodologias ágeis, é difícil você trabalhar com um escopo fechado, prazo fechado, investimento fechado, só que você vai aprendendo durante o projeto. Então, quando você tem a sua própria startup, você tem investimento e tem os seus recursos, a metodologia ágil, metodologia Lean, Scrum e coisa e tal, faz total sentido você ir aprendendo com base no que você vai fazendo. Mas quando você vende um projeto para um terceiro, é difícil chegar no cliente e falar assim, olha cliente, eu acho que você vai gastar em torno de 50 mil, mas talvez pode chegar a 100 mil. O cara, calma aí, né? Não é bem assim, eu preciso de algo mais certeiro. Então, como a gente viu que a gente sempre conseguiu fechar ótimos projetos, mas a gente viu que tinha um gap onde o cliente precisava ter uma consciência um pouco mais clara do que ele está comprando e a gente também tinha que ter consciência um pouco mais clara do que está vendendo, né? O máximo de sinergia que existe nisso aqui. E aí foi onde a gente criou um produto chamado pré-projeto. Na verdade, a gente criou um antes, chamado Seed. Nossa, eu vou fazendo uma bagunça aqui. O Seed nada mais é que uma mentoria que o cara conversa comigo de 1 a 2 horas e como a gente já tem um bom know-how, a gente usa esse Seed para que, ele tá viajando, ele não faz ideia, ele não é desse mundo de TI, ele teve só uma ideia legal, a gente traz ele para a Terra, né? Às vezes ele tá em outra galáxia, a gente, vamos pelo menos estar aqui no sistema solar e pensar nas coisas. E aí o objetivo é tentar definir um escopo, ou pelo menos dar um pouco mais de clareza para onde que vai esse negócio dele, né? O tamanho da plataforma que pode virar, o que impacta e coisas desse tipo. Então o Seed ajuda muito, né? O cara paga um valor pra gente, é como se fosse uma mentoria, só que no lugar dele ficar 1, 2 anos batendo a cabeça, ele pega todo o conhecimento que eu tenho aqui nessa cabeça junto com o meu time, que a gente já vem batendo cabeça há tanto tempo, e aí
usa isso. Eu acho que todo mundo deveria contratar uma consultoria, não só da Nano, mas de qualquer projeto, de qualquer área. Ah, você quer trabalhar, sei lá, eu quero decorar aqui. Cara, contrata um designer de interior, não necessariamente para ele fazer tudo, mas cara, quanto que é sua hora para você vir aqui e só me dar umas dicas? Isso às vezes economiza muito tempo, grana, dor de cabeça, investimento de energia e coisas do tipo. Então, esse Seed vem funcionando bastante, desde o ano passado a gente está trabalhando nele. E o pré-projeto, que é um pouco mais recente, que na verdade é uma documentação detalhada, só que muitas vezes empresas de software vendem isso aqui tudo uma vez. Só que ele só descobre o tamanho disso aqui quando isso aqui está um pouco mais detalhado. E aí o que a gente fez? Cara, vamos supor que esse projeto que eu calculei aqui de 50 a 100 mil, o valor que deveria ser cobrado, que teria lucro e tudo do tipo, seria 80. Então 80 mil reais seria o valor desse projeto. Você concorda comigo que se eu orço por 50, eu falo, ó, de 50 a 100 ele vai no mercado não sei o que e arranca meu couro e fala, não, eu fecho se for 50. Pô, 50 mil na mão é melhor do que 1 milhão voando. Beleza, só que aí esse projeto deveria ter sido vendido por 80 para eu conseguir fazer ele. Porque eu acredito, vamos pensar mais ou menos nessa escala aqui para ficar fácil. Ó. Se levar em torno de 8 meses por 50 mil tá bem pago, se levar em torno de 12 meses, 100 mil tá bem pago. Vamos pensar mais ou menos assim para concluir o raciocínio. Se esse projeto deveria custar 80 mil e eu cobro 100, o meu cliente está gastando 20 mil a mais do que ele precisava gastar. Investindo, no caso, né? Se eu cobro 50 e ele deveria ser cobrado 80, vai acontecer o que já aconteceu com a gente já ficou bem mal das pernas durante algum tempo, e já aconteceu com um monte de empresário que eu conheço e ainda acontece, que é você consome toda a verba que estava disponível para este projeto e acaba tendo que usar a verba de outros projetos para bancar o resto que você tem que fazer aqui. Porque você assinou um contrato e no contrato está dizendo assim, vai ficar 50 mil reais, vai levar 8 meses. O prazo, o cliente até consegue ter um pouco mais de tolerância quando ele vai entendendo que o negócio é maior do que foi imaginado em princípio. Mas valor é muito mais difícil você falar, cliente, olha, eu te cobrei 80, nós estamos no meio do caminho, mas agora eu te cobrei 50, nós estamos no meio do caminho, mas agora você precisa me pagar mais 30. Ele vai falar, cara, eu não tenho esse orçamento e eu preciso desse projeto, porque esse projeto vai fazer eu ganhar mais dinheiro, economizar grana e aí por aí vai. Então, o que a gente criou basicamente foi, cara, normalmente a conta de documentação de um projeto, aqui, cada empresa tem sua lógica. Aqui é de 10 a 20% da estimativa de investimento. Então vamos pôr que eu olho e falo assim, ó, esse projeto pode chegar mais ou menos uns 100 mil. Eu dei uma analisada junto com o meu time, né? A gente parou um período aqui, analisou o projeto e tal. Mas eu preciso ter uma documentação, ter umas, sei lá, umas 50 horas pelo menos de dedicação aqui para documentar esse negócio. Sei lá, se é algo que custaria 100 mil, eu posso cobrar entre 10 a 20 mil para documentar esse projeto. Mas olha a grande sacada. No nosso caso, o grande esquema é o seguinte. Vamos supor que aqui eu cobrei 20 mil reais, porque eu estimo que vai ser em torno de 100 mil esse projeto. E aí, depois de documentar, eu entendo que esse projeto vai custar 150 mil se for com a gente. Toda essa documentação ela é do cliente. O cliente pode cotar com outras empresas, se for da vontade dele. É claro que a gente espera que feche com a gente, mas ele já tem todo esse material. Então, os orçamentos que ele tiver em outros lugares vão ser muito mais assertivos, porque aí, às vezes, você explica uma ideia para uma empresa que tem 3 anos de mercado. Aí você explica a ideia para uma empresa que tem 10 anos. É impossível você falar que o orçamento que um vai passar e o outro vai ser igualzinho. Porque cada um tem uma consciência da complexidade, do tamanho que é aquele projeto. Então, essa vantagem no caso é assim, você me pagou 20 mil, eu te entrego toda a documentação, e aí você pode cotar com outras empresas, mas agora eu tenho muito mais capacidade, uma vez que eu tenho essa documentação, de te dar um orçamento de desenvolvimento completo desse projeto. Aí vamos pôr que realmente assim, vai ser 100 mil. Como essa documentação já estaria no desenvolvimento do projeto, né? O projeto seria isso tudo, eu dou isso de desconto para ele. Então eu calculo de uma maneira o mais assertiva possível o valor que esse projeto custaria, uma vez que eu já tenho muito mais clareza do que é o projeto efetivamente, e aí todo mundo ganha. De repente, eu faço essa documentação e eu vejo assim, cara, com 50 mil paga. Beleza, você já me pagou 20 mil, eu já fiz toda essa parte de documentação, agora eu só preciso sentar além e desenvolver esse negócio, testar e pôr para rodar. Então, no fim das contas,
Isso que a gente criou e já tem algumas empresas fazendo, e eu indico você a fazer na sua, se você já tem uma empresa de prestação de serviço que cria projeto ou vai desenvolver, ou até trabalha e fala para o seu chefe, dá uma olhada nesse vídeo aqui para ver se faz sentido para a gente aplicar aqui na empresa. O objetivo final é que dinheiro não seja desperdiçado, nem dinheiro, nem tempo, nem energia. É melhor o seu cliente te pagar 80 mil, tem um projeto que custa 80 mil, que deveria custar 80 mil, e aí, vamos supor que ele tenha 100 mil de orçamento. 20 mil? Vamos supor que ele tenha 100 mil de orçamento. E ele pagou 80 para você. Pô, mas aí eu poderia ganhar 20 a mais nas costas dele. Não, cara, não é assim. O mercado não funciona. Mas assim, pelo amor de Deus. Ele pega esses 20 mil e tuxa de AdWords. E faz qualquer coisa do tipo, e contrata um time de marketing ou contrata melhorias de você mesmo para fazer esse projeto. Então, resumindo, a gente criou um produto chamado pré-projeto, que nada mais é do que a parte de documentação de uma maneira o mais clara e abrangente possível do escopo. E às vezes nesse pré-projeto a gente até ajuda o cliente a refinar melhor o escopo, fazer comparações. Olha, você quer pôr mais isso, mas talvez você vai ficar mais caro. Você não poderia fazer de tal forma. E aí a gente monta o que a gente gosta de chamar aqui mastermind. Porque o que é o mastermind? Nada mais é do que 2 ou mais pessoas buscando realizar o mesmo objetivo. Então, uma vez que o cliente teve uma ideia, né? Vamos pegar aqui o cliente bonitinho, teve uma ideia, e ele contratou o seed, e aí depois ele fala, beleza, eu acho que eu vou fazer, tá, vamos fazer um pré-projeto. Aí aqui a gente vê que esse escopo pode ficar um pouquinho melhor, e pode ajustar também aqui no desenvolvimento. A hora que você vê, o mercado está evoluindo muito mais. E por que eu disse que com esse insight eu gostaria que você faturasse um pouco mais e vendesse um pouco mais? Porque existem vários mercados que prestam serviço, que vendem projeto ou vendem feed alguma coisa, que poderia fazer uma pré-documentação antes. Então eu vou dar aqui alguns exemplos do que eu imagino, aí é legal você deixar no comentário, olha, eu tenho empresa de tal coisa, eu acho que se fosse uma agência digital, poderia fazer isso e aquilo, pra gente trocar o bate-bola, não ficar aqui só falando pra câmera, que esse negócio já não é tão fácil assim na vida, falar, olhar pra câmera e tal, tem aqui o Joãozinho me gravando. E daqui a pouco vai ter o Adriel editando e etc. E a Catarina divulgando para Deus e o mundo e o Google ajudando a gente e por aí vai. Mas enfim, comenta aí pra gente o que você está achando disso e indica esse vídeo, pelo amor de Jesus. Vamos lá. Eu vou dar alguns exemplos práticos de negócios onde eu visualizo que pode ser que você tenha algum produto que você pode criar no meio do caminho. Então, por exemplo, uma agência digital. Vamos pegar uma agência digital que trabalha com gestão de mídias sociais, envio de e-mail marketing, coisas do tipo. Aí ela vai e cobra lá R$2.000 por mês num FII durante um ano. Então o cliente durante um ano vai pagar 2.000. Você concorda comigo que no começo você tem que fazer um setup, você tem que fazer um planejamento, fazer uma pesquisa e coisas do tipo? Então o certo seria o cliente pagar por esse trabalho que é diferente do FII que ele está pagando. Pode até ser que esse trabalho custe 2.000, mas é bom que fique claro que uma coisa é operação, outra coisa é planejamento. Uma dica que eu te dou, se você tem uma agência digital, é você pensar, cara, eu posso vender o planejamento, pesquisa, documentação do que vai acontecer separado do FII. Só que aí o cliente já vai ter chance, no lugar dele fechar comigo um contrato de um ano, de 2.000 por mês, vai ser R$24.000. 24 mil reais? Ele gasta só 2. E aí ele vai ter uma consciência muito mais clara. Aí de repente ele fala assim, cara, eu consigo te pagar 2, 3, 4, 5 mil, sei lá, pra você me ajudar a fazer um planejamento, a ver as melhores mídias que eu posso estar utilizando e coisas assim. Canais, vou ter blog, vou ter AdWords, vou fazer vídeo, vou usar Instagram, vai ser Stories, e Instagram TV, YouTube, coisa e tal. Você ajuda ele a pôr ordem no negócio todo e aí você pode depois ou fechar um fio ou não. Só que você vê que ele fecha algo, ele já conhece seu trabalho. E muitas vezes a grande estratégia que existe por trás de uma boa venda é você permitir o cliente de degustar do seu trabalho. E sim, você tem que ser bom, cara. Você for um Zé Ruela, não vai adiantar você falar assim, eu vou te vender uma consultoria e nós vamos arrebentar a boca do balão. E aí você acabou de sair da sua faculdade de marketing, você não tem experiência com porcaria nenhuma e você já se posiciona. Pelo amor de Deus, vamos trabalhar dentro da verdade, vender o que sabe, coisa e tal. O que você não sabe, não venda. Pelo amor de Deus. A não ser que você tenha alguém por trás que se você vender, ele vai te ajudar a fazer. Agora, se você for o cara que vai fazer, não seja leviano. Isso só gera merda na sua vida. Acredite em mim. Outra coisa, essa agência digital, ela pode vender site. Vamos pensar, aqui a gente é uma software house, mas a gente tem um departamento de site que roda bem. A gente começou com um site, né? Sei lá, 2008, e roda bem, Agora a questão é o seguinte, um site, ele tem, basicamente,
definição de mapa, quais são as páginas que vão existir, coleta de conteúdo, redação, design, programação e depois testes, ajustes e publicação. Cara, você pode vender, por exemplo, só o design, você pode vender toda a parte de documentação e redação, você pode particionar. Essa é uma dica. Normalmente, assim, como o site não é um projeto tão gigante, talvez valeria mais uma consultoria do que simplesmente você vender, vou vender só a redação do seu site, porque às vezes precisa o design andar junto e coisa e tal. Mas pensa aí, cara, eu não estou aqui para pensar por você, eu estou aqui para te ajudar a pensar um pouco mais e como é que eu atendo melhor meus clientes, mato mais objeções, deixo uma maneira mais fácil dele degustar do que eu faço e aí, consequentemente, eu consiga com o tempo ir fidelizando esse cliente e vendendo cada vez mais solução, só que com o preço justo, com o prazo justo, do jeito que você tenha lucro e o seu cliente não tenha prejuízo. Porque não adianta, tem que ser ganha-ganha, cara. Não adianta esse negócio de, não existe mercado ganha-ganha, sempre um ganha mais, um ganha menos. Não, cara. Dá pra ter ganha-ganha sim. Não tô falando que 100% das vezes vai ser, mas dá e ponto. Outra coisa também, agência de publicidade. Dá pra ter várias, eu tenho vários amigos em Campinas, em Indaiatuba, em São Paulo, que tem agência de publicidade e muitas vezes eles fecham FII, mas eles também vendem produto separado. Então, por exemplo, uma empresa ela quer só a identidade visual. Pô, se você for fechar um FII, às vezes o cara paga, sei lá, 5, 10, 15, 20, 50 mil por mês. E às vezes uma empresa pequena, de médio porte, não tem essa grana. Mas ela pode, por exemplo, ter um planejamento de mídia e depois ela contrata um estagiário que ela vai pagar, sei lá, 500 reais, R$1.000 por mês, meio período, para ele estar ali ajudando a bombar as mídias dele. A empresa, o cliente não tem condições, às vezes, de contratar uma grande agência para cuidar da coisa toda. Mas ele tem condições de pelo menos contar com o seu know-how, que já tem de um monte de cliente, tem, né, publicidade e tal, a pelo menos ter um norte, né? No lugar dele, assim, cara, você não precisa casar com a menina que você olhou e sonhou. Você pode dar uns beijinhos, coisa e tal, depois namora, depois casa. Você não precisa já de uma vez ir pro casamento, entendeu? E às vezes a gente que presta serviço, que vende projeto, só dá essa opção pro cliente casar. Ou você casa, ou vai ser o desquite se não der certo e promete mundos e fundos. E talvez tenha outro caminho que dá para você facilitar um pouco a vida dele e também facilitar a sua. Então você consegue ter um giro maior de venda, consegue ter um monte de coisa que vai andar e todo mundo ganha. E aí tem mais alguns, empresas de RP, a gente tem aqui a Up Comunicação, eu vou deixar a indicação aqui no vídeo, é uma amiga minha, pessoal, ela é muito competente e ela trabalha com a consultoria. E foi até por causa de ver essa consultoria que ela vende, que a empresa vende, que me deu esse estalo também de criar esse vídeo, apresentando esse pré-projeto que a gente faz. Mas no lugar da empresa fechar com ela, olha, você vai cuidar de todas as minhas mídias e fazer estratégia, coisa do tipo, ela cuida das mídias, mas ela também tem só o treinamento. A empresa vai, contrata o estagiário, contrata o funcionário interno de marketing e ela ajuda a planejar a coisa toda. Empresas de vídeo, muitas vezes existe o roteiro. Aí o cara fala assim, bom, eu tenho aqui o meu sobrinho que sabe filmar. E talvez a sua empresa de vídeo cobre 10, 15, 20 mil para fazer um vídeo institucional de 2 minutos, que é o que você quer vender. E é o que eu indico para qualquer empresa comprar. Mas, porém, entretanto, contudo, todavia, talvez ele fale assim, cara, você podia me vender só a direção e roteiro. E aí você vai e vende uma parte disso. Então, enfim, o meu propósito com esse vídeo é apenas te gerar alguns insights para que faça sentido você, talvez, particionar um pouco o tipo de negócio que você trabalha, o seu projeto, e não venda só, ou você não é meu, ou você casa comigo por 24 meses, 12 meses, R$1 milhão. E aí, no fim das contas, você consegue criar metodologias, processos, treinar pessoas que não custam tanto, que não precisa ter tanto know-how igual você, e criar um time que vai começando a te dar mais escala, mais replicabilidade no seu processo para atender outros clientes. Então, se você gostou desse vídeo, deixa o like, deixa nos comentários aí o que valeu a pena, será que fez sentido? Se você tem alguma ideia de modelo de negócio, de segmento que faça sentido particionar, deixa aí nos comentários, compartilha aí na sua mídia, no Facebook, fala, olha, tem um rapaz lá que fala quase que muito caipira, porque sabe como é, né? Sou de Goiás, moro em São Paulo, aí não sei que jeito que eu falo. Às vezes eu acho que pareço Chico Bento falando, mas enfim. Compartilha com o pessoal e fala, olha, eu gostei desses insights, esse rapaz eu acho que faz algum sentido. Beleza? Até o próximo vídeo.